Então, eu sou muito apegada a cachorro, muito, sou apaixonada por animais, planta, eu. Eu gosto de gato, eu gosto de papagaio, minha mãe já teve desde criança. Então, o Frederico, eu fiz promessa, eu rezei terço, porque eu sou devota de Nossa Senhora. Eu pedi para São Lázaro, foi olhar ele na sexta-feira, porque aqui na casa do Mestre Jesus, 4 horas da manhã na sexta-feira, é atendido os animais de estimação. E quinta-feira, às 3 horas da tarde e às 22, que é a equipe de Bezerra com a equipe da casa, é atendido as pessoas que precisam de tratamento à distância, na quinta e no domingo. Então, aquelas caixinhas ali é para pessoas desencarnadas, para pessoas encarnadas. Meu filho tá doente, meu neto, minha irmã, minha prima, pode pôr o nominho ali, porque toda quinta-feira faz o tratamento de todo mundo que tá nessas caixinhas, tá? E nós temos uma caixa especial para animais, porque em 2015, Hilarion, que é o meu velhinho, poodle, de 16 anos, ele teve câncer, tomou quimioterapia, operou, e aí eu não pesou 1,7 kg, eu não aguentava ver aquilo. Eu falei para minha Nossa Senhora, eu vou largar de tomar refrigerante na vida para a senhora resolver o problema. Leva para ele descansar, porque ele não tem karma, animal nenhum tem karma, não precisa sofrer, você não precisa deixar ele morrer em agonia, tá? É um ser puro, deixa ele, ou a senhora restaura a saúde dele. E o que aconteceu? O meninão tem 16 anos, tá comigo, tá lindo, só come na mão dela, a manha. Não, agora ela inventou que desfia o peito do frango e dá na boca dele. Eu trabalho para comprar franguinho na ração da minha cachorra. Eita, mais. Não, e isso foi minha mãe, tá? Porque quando eu tinha mais 2 poodle, quando eu vim pra Palmeiras, tem 14 anos, a Baby morreu dia 10 de maio de 2012 e a Babusca 8 de dezembro de 2013. Então ficou só ele. E minha mãe, passou pra trás? Já. Tá bom. E minha mãe falava assim, ele não come, ele nunca comeu, então ele vai comer peito de frango a vida toda. Minha mãe eu acho que ela era pior do que eu por causa de cachorro, porque se eu ver um cachorro doente, eu paro o carro, eu vou lá. E Paulo não deixava, porque ele falava assim, olha, aqui em casa não vai ter gente, só vai ter cachorro. Eu tinha 5. E pego da rua. E aí o Larion teve uma crise de doença de carrapato, e essa daqui... Agora ele só come o frango desfiado. É um cabelo assim, ó, a finura disso, aí ele engole. Aí eu falei, olha, Emanuele, ele tem 16 anos, ele é mais velho que você, ele vai mandar em você o resto da vida dele agora. Mas não come, espera ela chegar da aula, ela ir em casa para dar a comida, né? Então, é Já pode colocar o nome? Pode, fica à vontade. Ali tem papel, tem folhinha avulsa. Vou colocar o nome daquele rapaz que foi espancado. Pode colocar. Oh, tristeza. Mas aí o que acontece? Eu sou apaixonada por bicho, então Michelangelo fala que quando fizer a reunião, ele é muito ligado a São Francisco. Todas as vezes que ele veio, a primeira vez que ele entrou no Luz da Verdade, ele veio junto com São Francisco. E São Francisco virou para mim e falou, minha irmã, deixa meu amigo me retratar, porque eu não aceitava. E quando veio Aleijadinho, que é essa primeira escultura aí, bota a mão, Emanuele, essa aí, chegou uma mulher na minha porta que eu não conhecia, eu trouxe para a senhora. Eu passei, achei que tinha que trazer, trouxe. Era uma barra desse tamanho de argila. E foi num sábado. No domingo, ele pintou o autorretrato. Não, pintou Jesus, o segundo, Emanuele. Esse daí. E aí, no meio da semana, apareceu outra pessoa
que me deu outro pedaço de argila, que aí ele pintou no outro domingo, esse que é o autorretrato dele. E eu tava na sala com o Antônio, com Bruna, com a minha mamãe viva, fazendo meu ovo, pão com ovo, eu tomando café, imprimindo essas folhinhas pro Luz da Verdade, que eu pintei muitos anos lá. Sou trabalhadora de lá. Quem vem no corredor da minha casa? São Francisco Aleijadinho. Eu falei, meu Deus, o Deus não saiu. Eu não vi a incorporação, eu não vi eu fazendo a escultura. Ele chamou minha mãe, gravou, falou assim, eu tinha outra coisa, uma senhora recebeu uma psicografia da nossa casa e mandou de presente para nós, porque nós não tínhamos máquina fotográfica, não tinha filmadora, era desse tamanhozinho assim, ela mandou para nós. Ganhei junto com esse pedaço de argila naquela semana. Ele falou assim, pega a filmadora, filma isso que eu tenho que dar um recado. Olha, dona Dejaneira, minha mãe, a missão da senhora acabou, a senhora precisa ir para casa dos seus filhos, passear bastante, que Zâmara vai pintar para o mundo. Ave Maria. Mamãe falou, de jeito nenhum, só se você fizer um busto meu quando eu era jovem. Ele falou assim, não posso favorecer sua vaidade, mas estou fazendo Jesus sem a cruz e sem os espinhos. Aí foi mandar queimar, porque nós nunca mexi com isso, muito menos queimar, né? Fui lá, aqui, indo para Caldas, parei. Moço, o senhor queima? Queima. Aí a parte do cabelo dele quebrou. Mas tá tudo perfeito, que foi o que fez. E nesse dia, a minha mãe, médio pode entrar, médio ostensiva, médium que saía, gotejava da mão dela, e brigada com Deus, porque papai morreu. Mamãe pegou e falou para o Aleijadinho assim, deixa eu falar, eu não acredito nessa história de espírito, mas minha filha nunca pôs a mão num barro, não é possível que foi ela que fez isso. Falou para ele, tá filmado. Aí pegou a fita e mandou para minha família, e eu tive que entrar no carro, dirigir, levar a minha mãe. Meus irmãos não queriam. E eu falei, eu não posso desobedecer. Aqui tá a filmagem, aqui tá a mamãe. Mamãe fugiu deles, 3 meses depois, tô em casa, chega um carro. Dona Zama, vim trazer sua mãe, estava perdida na rodoviária. Eu falei, pode deixar. Né? Mamãe era assim, maravilhosa. Mas mamãe fazia assim, eu incorporado no Luz da Verdade, Michelangelo pintando, ela fazia assim. Pode sair do corpo. Minha filha não bebeu água, ó, tem 1 hora. Ela não fez xixi, tem 1 hora. Pode sair, que você não vai no banheiro por ela. Minha mãe era terrível. Ela fazia isso, dentro do Luz da Verdade. Meu mentor virava para ela e falava assim, calma, eu tô terminando. Aí quando eu saí, ela vai. Eu não quero saber. Minha mãe levava banana, levava lanche, entendeu? E era uma senhora de mais de 80 anos, tá entendendo? Então assim, que só sabia assinar seu nome. Mas ela tinha um problema com o espiritismo. Tanto é que quando ela desencarnou, eu chamei o padre. Por quê? Porque eu tenho que fazer a vontade daquele que me pede. Eu li o evangelho, nós oramos, mas ela queria um padre. E ela teve. Eu chamei. O padre foi lá na capela, falou palavras lindas, meu sobrinho que conhecia, falou palavras lindas do reino de Deus. Ela estava serena, o corpo, entendeu? E foi como ela quis, a roupa que ela quis, né? Então, mas ela era meio difícil nesse sentido. Foi a única vez que eu vi minha mãe falar assim, ah, agora tô acreditando. Foi quando ele fez as esculturas. Ele fez a primeira escultura em 56 minutos, a segunda escultura em 54. Agora,
Um outro, que eu esqueço o nome, Rodin, faz em 5. Esse aqui, ó, que é um papa, pode passar para quem quiser ver na mão, ele fez em 5 minutos essa escultura. E tem umas atrás que foi ele também que fez, tem umas expressões assim, entendeu? É muito chocante. E a única vez que eu vi que a minha mãe, ela cedeu, né? Mas ela não dormia sem orar, ela era caridosa, ela ia para o posto de saúde, encontrava uma pessoa, como aconteceu com a Maria, de Rondônia, com dor de garganta e reumatismo, morou na minha casa 2 anos, minha mãe casou ela. Minha mãe era desse jeito, mas ela não aceitava o espiritismo, né? E tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá. Vou fazer uma oração. Pega aqui a subida vibratória. Porque essa vibração faz uma limpeza profunda no seu campo vibratório. Essa aqui. E no seu campo vibratório e nos seus lares, tá? Então o tratamento é coletivo. Antigamente eu ficava lá fora dando passe, nenhum por um. Aí o mentor falou, vamos mudar um pouquinho? Deixa só as pessoas acompanharem como meditação e nós, o espiritual, atendemos elas no campo energético. Então, na hora que eu falar seus lares, pensa mesmo, assim, entrando pela porta, andando por todo o caminho, onde que você trabalha, todo o percurso, porque vai higienizar. Tá bom? Tá bom, Michelangelo. Para quem não me conhece, eu sou a Zâmara, sou a médium da Casa do Mestre Jesus e o meu mentor é o Michelangelo. Quem ele atende, ele assessora geralmente o resto da vida, tá? Mas não quer dizer que se ele não te atendeu, ele não vai te cuidar. A Casa do Mestre Jesus cuida de muitos. Vamos lá, coloque uns pés no chão, respire profundamente e vamos imaginando com a sequência que eu vou ditar. Vamos respirar profundamente, visualizando uma luz azul clara que vem aumentando a nossa capacidade vibracional, desejando amor, emitindo amor, saindo do seu coração num raio rosa com dourado. Agora, vamos começar a ligar a egrégora. As egrégoras de higienização, Itaporã e Brogotá, os índios e os filhos do deserto de Sulamrier, que entram desde o ônibus, do carro, da calçada, das paredes, tetos e pisos, frente e costa, direita e esquerda, em cima e embaixo, agora dentro dos seus campos espirituais, limpando bacilos tóxicos, retirando vibriões, larvas astrais, chips, clones, implantes, auto-obsessões, energia que estão paradas e contrárias à luz de Deus. Respire profundamente. Agora emitimos uma luz. Visualize ela saindo do seu coração na energia violeta com dourado. Vamos nos ligando à egrégora de proteção na coordenação da mentora Avó Maria e os negros da Princesa Isabel, juntamente com os guardiões, a delegada, Ricardo Coração de Leão e seus cruzados, que trazem suas faixas fluídicas, luminosas, elétricas, envolvendo todos os automóveis, a Casa do Mestre Jesus e seus lares, formando uma cúpula no seu campo vibratório único, 50 metros acima da sua cabeça, de pura proteção, prata, azul e dourado. E uma cúpula 50 metros abaixo dos seus pés,
prata, azul e dourado. Respiremos. Nesse instante, sentimos-nos protegidos e amparados. E vamos nos ligar ao mentor Michelangelo, responsável pela casa do Mestre Jesus, e a sua equipe, o Monet e os 22 pintores, escultores. Eles vêm com os samaritanos e os lanceiros de Maria, que são habilitados a limpar os seus lares. Pense em seus lares, para fazer a higienização para todo o seu tratamento. Agora, pense em seu local de trabalho. Os samaritanos e lanceiros de Maria vão limpar, organizar e proteger. Serenos e protegidos, vamos elevando o nosso pensamento e vibração, visualizando a luz azul prateada saindo da nossa mente e coração, ligando o Arcanjo Miguel, protetor da casa do Mestre Jesus. Equilibrados, ligamos-nos à egrégora do candeeiro, as irmãs de caridade e enfermeiros, que cuidam de todos os doentes, encarnados e desencarnados, em seus leitos, levando fé, otimismo e esperança. Respirem. Ligamos-nos agora à egrégora dos humildes, na coordenação de Bezerra de Menezes. Vamos nos ligando à egrégora de Eurípides de Barçanufo e à egrégora espiritual dos médicos da casa do Mestre Jesus. Dr. Renato, Dr. Esteban, Dr. Rubens, Thomas e João. Para que todos os encarnados e desencarnados recebam tratamento. Ligamos-nos à egrégora de Isabel de Aragão, da enfermaria da casa do Mestre Jesus, onde os espíritos desencarnados recebem tratamento quando necessário. Ligamos-nos agora a de Eurípides de Barçanufo e de Hahnemann, da farmácia da casa do Mestre Jesus. Que toda medicação fitoterápica seja potencializada com luz, amor e cura. Se você estiver com alguma medicação em sua bolsa, ela será potencializada com luz, amor e cura. Ligamos-nos a Anjo Ismael, o anjo tutelar do Brasil, e que a casa do Mestre Jesus seja um pilar de sustentação para Anjo Ismael cuidar do nosso amado Brasil. Vamos elevando mais e mais os nossos pensamentos, nossa ligação com a egrégora de Maria de Magdala, na colônia Nova Esperança, acima da cidade de Palmelo. Que a luz amarela dela fortaleça em nós o desejo de mudança e de renovação íntima. Felizes e harmonizados, nós elevamos nossos pensamentos à nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que ela nos dê a sua graça e que desça seu manto azul de estrelinhas cintilantes para cobrir toda a casa do Mestre Jesus e cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que nossa Mãe Santíssima nos reconforte no amor incondicional e nos encaminhe a Jesus, o único mestre, guia, perante o qual todos nós nos ajoelhamos. Se conosco, mestre, hoje, amanhã e sempre. Assim saudamos, Pai nosso que estás nos céus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aberto as pinturas de cura do corpo espiritual de hoje, eu gostaria de dizer, leia em voz alta, Emanuele, até aqui, tá? Não, obrigada. Que Deus, que nosso Mestre Jesus abençoe a todos vocês e que a paz que eu desejo seja derramada por todos os cantos. Eu sou Michelangelo. Vamos ouvir o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, tradução Salvador Gentili, Boa Nova Editora. Capítulo 19. A fé transporta as montanhas. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, e foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular, e lhes disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar este demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivessem fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus 17, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Obrigada. Pode fechar. Quem é Tames? Tames Ribeiro dos Santos, 13/8/1983. Pode vir. Mostre a cadeira para sentar, minha filha. Vai, eu sou Michelangelo e eu vou ouvir o seu mentor. E eu vou escrever o que ele gostaria que você soubesse. Procure ali na estante nossa da biblioteca um livro chamado O Livro dos Espíritos. Aí você vê o número 342 da página, por favor.
Pois não, minha filha. Eu gostaria de um copo d'água. Obrigada. Eu procurei por ele e não achei. Será que tá lá na cozinha? Primeira fileira de lá pra cá. Isso. Os espíritos. Eu costumo ter aqui. Só se alguém prestou. Tudo bem se você não achar. Uhum. É a primeira vez que você vem, minha filha? Sim. Aqui, primeira vez que eu vejo esse trabalho. Então, você tem bônus, porque até o nome ele me permitiu te contar. Então tá tudo bem, né? Já está pronto. Geralmente o nome é uma pelejinha mais. Não? Tudo bem, eu vou explicar. Mostra para mim se é isso que eu quero. Número 342. É. Esse é seu mentor, o nome dele é Anacleto. Eu não pinto cor de pele. Por quê? Porque eu sou contra pessoas que separam outras. Eu pinto frequência vibracional, o que ele trabalha, no que ele trabalha, o que ele quer. A frequência dele é um tom verde turquesa, não azulado, mais pro verde. É o que a frequência dele trabalha. Mas ele pediu um tom de uva, com um tom pastel e um tom de dourado. O dourado é a maior frequência vibracional que um mentor pode ter neste planeta. E o uva, que é um magenta com um claro salmão, para dedicar-se ao alto amor. Ali tem escrito vários tons, o que significa, você pode depois tirar fotografias. Então, para te tratar é isso aqui. E o que ele representa é a cor que eu fiz ele. Tudo bem? Esses dias me perguntaram, Michelangelo, você não pinta idoso? Falei, pinto, mas é feio. E eu gosto de jovem, porque é bonito. Obrigada, E gratidão. como na
Na vida espiritual, quanto mais o processo evolutivo, mais a sua verdadeira beleza se é mostrada. Eu prefiro retratar assim. Posso ler? Querida irmã, tu como vento vem, enche de cheiro de flores a vida dos outros e muitas vezes esquece de louvar, dançar com um vento carinhoso e cheiroso. Aprenda, apresenta muita energia, disposição e um tanto quanto revolucionária. Seja revolucionária. Aprenda a arte da comunicação não agressiva e assertiva. E sempre bendiga a Deus todas as horas e dê graça à vida no seu cotidiano. Apresenta mediunidade de psicografia. Então, vá ao centro e estude, treine com seu mentor, Anacleto, uma vez por semana, na mesma hora, por 1 hora. Sem esquecer da humildade, que é a luz que dá forma à vida com alegria com Jesus. Ame alto amor, ame a vida, ame a sua vida. Queira viver, viva com otimismo e alegria. Se ajude para que nós possamos te auxiliar. Tratamento para desobsessão e muita leitura dos livros de André Luiz pelo nosso amado Chico Xavier. Leia todos. Aí ele diz: Jesus te ama. E eu digo: com amor, Michelangelo. Obrigado que você veio e eu pude te servir. Gratidão. Você tem alguma dúvida? Não. Sabia que era portadora de mediunidade? Não sei falar assim. Então, o que seu mentor pediu, eu coloquei. Obrigada. Eu vou sair do corpo, mas antes vou dar uma informação para vocês, para o de casa, e depois lá a nossa equipe vai pintar para a cura. Todo será fotografado com um aparelho da 5ª dimensão, holografado, introduzido pelo seu chakra coronário para reabastecer e reequilibrar todos os seus chakras, tá? A Maria Aparecida Pereira Ribeiro tem uma pintura para receber e nós estamos escolhendo ainda qual o melhor pintor. Por quê? Porque os pintores, eles, querendo se reformar, entram para as escolas e pintam com objetivos específicos. Então, daquele lado da parede tem o nome dos pintores e para que serve. Mas toda a pintura é para o tratamento de cura do corpo emocional. Geni, começa com você e é o Monet que vai pintar. Nós ficamos debatendo. Por quê? Vou te explicar, minha irmã. Com o Monet, eu consigo extrair o fluido da médium que você necessita. Mas mês que vem vai ser Guggenheim, porque eu preciso te dar uma energia vermelha com rosa forte que só ele me dá. Mas se eu não tiver uma reserva, eu não consigo trazer essa energia para você. Seu perispírito está desnutrido. Vamos pensar que criança que não come feijão, lembra que a mamãe falava? Criança que não come feijão fica desnutrido. Então a gente vai nutrir
mês que vem, o Goguian vai fazer, tá? Então eu vou escrever para vocês não esquecerem. Hoje é Monet, no mês que vem é Paul Gauguin, que ele trabalha com uma outra energia que eu preciso colocar a sobreposição. Então tá, vocês, dentro dos vossos conhecimentos, deixa eu ver, acham que mentor é mentor de quantos seres humanos? Não, é a página 342. Eu acho que é o número da questão é 499 ou 89. Pode falar. Vocês acham que eu, como Michelangelo, tenho vários tutelados ou eu tenho uma tutelada? Não, tá no livro dos Espíritos, tá? Entre a pergunta 400 e a 500, tem todas as respostas ali. Vocês vão ter amigos espirituais de outras vidas, desejando, orando, intercedendo por vocês. Vocês terão, se forem muito próximos, consanguinidade de repetição de encarnação. Pode ser que se seu pai ou sua mãe ou sua irmã tiver uma evolução melhor, ela pode interceder por você. Mas nós temos dois grupos de características de mentores. Os anjos guardiões, seres únicos, que está lá no livro de André Luiz, psicografado por Chico, em 49, chamado O Abismo. São anjos. São diferentes de humanoides que somos nós. Compreenderam? Eles nasceram com uma função. Da hora do ato da criação de Deus, o anjo seu é dado. Ele é puro, ele é único, ele não precisa de escada vibracional. Lembre-se que no universo de Deus, nós temos trilhões e trilhões e trilhões de galáxias habitadas. Nós não somos os únicos, tá? E aí, outra forma é o mentor. O mentor não é o seu amigo, o mentor não é o seu pai, o mentor não é o seu irmão. O mentor tem que ter uma classificação perante Jesus, de grau de evolução que não caia preso das paixões antigas que ele possuía e que ele eliminou. Compreendeu? O mentor, a frequência vibracional em que ele transitar, qualquer que seja, não vai contaminá-lo para ser mentor. Agora, se eu sou uma única pessoa em espírito, desencarnado, como eu vou ter 2 ou 3 tutelados? Não. A programação dela foi programada antes, teve um bônus de Mãe Santíssima para abrir esta casa, e a programação é escrita, um roteiro. Pode ser que falha meses, anos, mas tem um script. Entenderam? Então, mentor é uma coisa muito séria. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo das preces, peça para o seu anjo guardião e o seu mentor se achegar, se aproximar, vir até você, ore por você, ore por esse intercâmbio
Converse com ele mentalmente. Você vai achar na página do capítulo 28, peces para si mesmo, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Eu me fiz entender? Vocês entenderam que vocês têm 2? E vários amigos que vão interceder, orando, pedindo, solicitando, não dentro das suas casas, no meio das suas vidas. Entenderam isso? Ficou claro? E aí, eu rogo a vocês que comecem a orar por vocês. Peça por vocês, pelo seu anjo protetor. Chegue mais perto, mais perto. Ao seu espírito mentor. Chegue mais perto. Eu quero você, eu quero conversar com você, eu quero sentir. Quando eu dormir, me leve às escolas de refazimento. Me ensine. Compreendeu? Jesus por muito falou, pedi e obtereis. Então nós estamos ligados a vocês. Só há 2 condições que desliga esse intercâmbio, tá? Se o encarnado se recusar a ter um mentor. É ele, não é eu. Eu estarei presente como os seus estão. No momento que você quer, nós estamos lá. Mas se não houver o querer, não temos como fazer. Tudo bem? Compreenderam? Então eu tenho batido na tecla em janeiro, falando, orem por vocês mesmos, pelos seus anjos, pelos seus mentores. Aproxima-se de você. E quando você faz o mal a ponto de lesar a sua matéria, nós somos afastados pela lei divina. Não é o nosso coração, não é o nosso desejo, é a lei. E quem toma conta de você são os seus obsessores. Ficou claro? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, do livro de André Luiz, A Caminho da Luz, capítulo 6. Depois do capítulo 6, o capítulo 6 mostra uma mulher que ora pelo marido transviado. Depois vai uma mulher que cometeu 5 abortos repetidos e a espiritualidade tenta de todas as formas que ela pare. E no ato que ela faz, o mentor dela, o pai dela desencarnado e 2 auxiliares são afastados e internados em hospital. É porque o mentor dela se contaminou com a energia, mudou de pensamento, caiu nas paixões? Não, é uma lei divina. E eles vão ser tratados. Por quê? Porque a dor que nós sentimos de vocês não quererem Jesus, a luz, o amor, o bem, a reforma íntima, faz o nosso coração doer. Compreendeu? E o André Luiz explica muito isso a Caminho da Luz. E eu gostaria que fosse ao vivo e para todo mundo escutar que eu, Michelangelo, não pinto com ninguém. Antes de Zâmara, 2003, começar a pintar, eu tive em 2 momentos presente em pinturas de médiums que já desencarnaram. Compreendido? Esses dias alguém psicografou, colocou meu nome, enviou para a pessoa e disse que eu estava psicografando. Por quê? O Monet trabalha com vários médiums pictográficos.
O Monet não é mentor. Consegue entender? Ele é um pintor. Ele está ali auxiliando uma situação. Compreenderam? Como eu, quando era aleijadinho, não sou mentor de Zâmara como aleijadinho, porque ela não viveu comigo nessa vida. Fiquei claro? Se fosse para me apresentar para ela como aleijadinho, eu teria me apresentado aos 5 anos como aleijadinho. Mas ela não tem ressonância comigo. Ela tem ressonância na vida que vivemos juntos, quando eu era Michelangelo. Ficou claro? Que bom que todos agora vocês sabem que o mentor só tem um tutelado. Agora, o pintor, uma carta psicografada, pode trabalhar com outros médiums que façam a pictografia e a psicografia. Vem trazer uma mensagem, vem trazer um tratamento. Compreenderam? Obrigado por me ouvir. Agora vamos orar e Monet assume a pintura. Se vocês tiverem dúvida, Livro dos Espíritos, questão 489 a 500, explica tudo sobre mentores. Eu queria ler para vocês, mas deve ter emprestado o livro. Oi? Pode. Obrigada. Mãe Santíssima, eu rogo pela sua graça. Interceda, ó Mãe, pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Interceda, ó Mãe, por Portugal e Espanha, que sofrem com as águas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Preciso do whey. Vamos mudar a cadeira? Lá tem cadeira, vocês só virem. Põe atrás, em cima da mesa. Aqui, filha. Aí. Muda pra Monet. Quer que tira da sacola? Pode. Ui, você quer que faz com 400 ao invés de 200? Ah, sim. Então tá bom. Geni, por favor. Michelangelo falou para você abraçar ela, tá? Cada pintor tem uma... Vou desligar, qualquer coisa ele... Uma personalidade. Uns conversam, outros não conversam. Uns dá o recado antes de escrever atrás, que o seu mentor, quem recebe a pintura, recebe o recado do mentor atrás. Tá? O Monet é o que coordena toda essa parte de pintura, né? Nós temos 2 alas separadas. O Miró coordena a parte dos acrílicos e da tinta a óleo, o Monet.
o Monet foi o primeiro espírito pintor que eu incorporei na vida, depois de Michelangelo, né? E eu sempre dei bem com essa energia. Tem umas energias que eu não dou conta, que é difícil para mim, né? Mas já foi trabalhado muitas vezes. Aqui tem um resuminho. Por que cada pintor pinta, né? Tem uns aí que não tem, por exemplo, ixi, eu não decoro esse nome. Eu só incorporei ele uma vez. Lana Rumi. É indiano. Só incorporei uma vez. Também tem aquele outro que também foi só 2 vezes. Vou lembrar o nome. Mas o que é importante que Michelangelo quer falar? Que quando veio a minha encarnação, foi programada fazer o tratamento, nós fazemos um tratamento de corpo emocional. Eu sou médium ostensiva, de tudo que vocês pensarem. Eu só não falo outro idioma e não escrevo outro idioma porque eu sou dislexa. E mesmo assim, quando eu estou incorporada à Vovó Maria, que é a segunda no comando, a que coordena essa outra parte, que é a cozinha dela, que é os processos obsessivos, que é os banhos, as rezas, que vem o registro acástico dizendo qual que é o seu problema, é a Avó Maria. A Avó Maria é a segunda no comando. Michelangelo coordena tudo, as enfermarias, os retiros, os nossos tratamentos à distância. Nós temos os médicos que nesta sala atendia pessoalmente, não à distância. O Vitor teve num desses tratamentos. Você teve também? Não? Então, mas eu lembro do Vitor porque eu tenho a fotografia, né? Não é? Eu lembro que eu tenho a fotografia. Então, o doutor Renato, eu operava com ele aos 28 anos, lá no Mato Grosso, que a minha família, meus irmãos, só um é católico e praticante, o resto é tudo espírita praticante. Então, lá no outro centro, a gente trabalhava. Mas o que Michelangelo quer é que eu tome isso aqui para ele poder incorporar o Monet, para explicar para vocês que isso aqui foi planejado. Eles tinham que trabalhar a favor da humanidade e a favor de si. Então, eles fizeram. Não é psicanálise, mas é para vocês entenderem, como se fosse uma psicanálise. Eles descobriram o que eles precisavam dentro deles e voltaram o tratamento para o encarnado para auxiliar eles e os encarnados. Então, o Monet pinta cura física e desobsessão. Quando é desobsessão, ele não gosta. Por quê? Porque ele imprime a foto do seu obsessor na tela, tá? E ele geralmente é pictografia, que é diferente de pintura mediúnica, que eu vou explicar. Tá escrito no livro dos médiuns, psicopictografia é a mediunidade que eu tenho. O espírito captura o que é necessário para você. Tem 2 formas dessa captura: retirando aquele fluido e imprimindo, psicopictografia, ou dando uma pintura mediúnica de cura, que geralmente é o que eles mais gostam de fazer, tá? Por quê? Porque incomoda os espíritos. Então, não vou dizer para vocês que não vai ter dia que vai acontecer isso. Vai. No meu quadro de Paul Gauguin que eu ganhei
Fui a primeira, nem sabia. Quando minha mãe morreu, tem o rosto do meu obsessor no vaso. Vou mostrar uma coisa para vocês. Pega aquela tela em cima do bebedouro, do Monet. Então tem esses dois tipos de pintura, tá? Quando você receber uma tela que é meio diferente, é uma pictografia. Conseguem ver os espíritos que estão aqui? Na onde, Manoel? Mostra. Os cálices das árvores? É, tem a forma. Aí aqui tem uma história. Pode levar. Essa pessoa aqui já desencarnou, então a tela voltou para casa do Mestre Jesus, tá? Ele era um paciente psiquiátrico, bipolar, o pai dele morreu no sanatório, era bipolar, ele vem de um biologicamente uma lesão psiquiátrica assim na família, tá? E aí quando ele desencarnou, mandaram devolver, tá? Não tem problema, a gente fica com a tela aqui, o nome dele tá na caixa, tá? Mas essa daí foi uma pintura mais pictográfica, tá certo? Renoir, cura do corpo emocional de vidas passadas. Não tem ninguém que não teve problema em outra existência. Pensa nessa existência. Do nada você não gosta da pessoa, a sua prima de sangue não dá bem com você, você não entende suas próprias emoções, tá? Então, o Renoir. Picasso, fase azul. Ele tem uma fase que ele pinta tudo azul. Dar comida à criança. Se Picasso pintar azul, não tem outra coisa. Ele veio nessa frequência. Michelangelo fala que ele sofreu muito na guerra e que o jeito que ele achou de ajudar é assim. E quando é a fase abstrata, colorida, a pessoa tem que voltar para dentro e se descobrir. Aí Leonardo da Vinci só pinta a pedido do Michelangelo. Por exemplo, ele pinta mentor do lar. Mas Zâmara, eu tenho meu mentor, meu marido tem mentor dele, meu filho tem mentor dele. Tem um mentor do lar. Existe mentor para lares de resgate, tá? Porque a pessoa precisa de uma ajudinha. Eu não posso falar o nome, mas tem uma pessoa na internet que ela tem uma doença, o pai tem a doença e os outros 2 irmãos dela têm uma doença. Com certeza absoluta, todos é a mesma doença. Absoluta, ela tem um mentor da família, porque veio para um resgate bem específico, tá? Aí outra coisa, Sheng é um oriental, interligamento do inconsciente e consciente. Ele te dá 1 minuto para você fazer a pergunta e ele te responde em 1 minuto. Ele é muito claro, muito claro demais. Então, de vez em quando, o Michelangelo bloqueia. Até tem a tela para ele pintar, mas existe uma fala que é assim: eu só escuto aquilo que eu quero ouvir. Então, Sheng pintava muito, mas teve um bloqueio. Van Gogh, é difícil de eu incorporar, mas hoje já vai de boa, tá? Distúrbio psiquiátrico e não utilidade da mediunidade. Zâmara, mas é tão ruim falar que eu ganhei um Van Gogh porque eu tenho distúrbio psiquiátrico. Deixa eu falar. Nesse mundo nosso, que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, correr o tempo todo. Quem não tiver uma ansiedade é um sintoma de uma doença, tá? Não quer dizer que a gente é maior nem melhor. Por exemplo,
Minha mãe morreu com depressão. Eu sou a 8ª filha. Todos os meus irmãos têm depressão. Eu tenho distimia, que é uma depressão resistente desde os 14 anos. Mas ela já veio programada, porque no meu DNA familiar tem. Todos os meus irmãos, todos, não sobrou um. Entendeu? Então, não fica chateado. Dá graças a Deus que recebeu. Porque eu tenho que explicar isso, porque senão a pessoa fala assim, chega lá fora, deixa a tela e vai embora. Não tem problema, se você não quiser a tela, a gente põe na parede. Tem tela de gente que desencarnou e tem tela de gente que não quis, tá na parede. Não tem problema. Eu não vou ficar chateada, muito menos eles. Eu tô aqui para servir. Matisse, sexualidade de adolescente. Quando eu fui para Angola, ele pintou quadros de 2 metros, a coisa mais linda pro orfanato. Miró, que é essa mesa, tela mental de autoobsessão. Ele tira uma autoobsessão maravilhosa. Eu nunca ganhei uma tela dele, eu sou louquinha para ele me dar. Tratamento para criança é Miró. Mas Miró, eu já vi ele pintar no astral. Ele passa a mão na sua cabeça e materializa na tela. E geralmente são pontos pretos que saem. Parece assim, que é aquele lixo tóxico que ficou na sua cabeça. Toulouse, sexualidade na fase adulta. Ele foi proibido de pintar para o público, porque ele não segura a língua e Michelangelo não aceita algumas palavras muito adultas. Ele fala sobre sexualidade muito aberto e Michelangelo é muito rígido no trato. O Michelangelo é uma pessoa muito gentil, então ele fala que tem palavra que é gride. Então Toulouse pinta fechado. Como que é fechado? Há pessoas que marcam 25 pessoas, na quinta-feira eu atendo, entendeu? Dessas 5, Michelangelo fala, olha, só esses 2 podem participar, porque o Toulouse vai pintar e vai falar sobre sexualidade. E é da pessoa, entendeu? Então não é aberto como agora todo mundo pode ver, tá entendendo? Quando a gente estava em outros locais, porque eu já pintei aqui antes de construir, debaixo da árvore, lá fora, era debaixo da árvore que a gente pintava. E ele falava muito claramente. Então é uma educação para o espírito, para segurar. E eu também. E Degas, eu nem sabia que falava Degas, eu falava Degas. Expressar emoções, especialmente na fase adolescente. Adulto tem. Por exemplo, Degas hoje passou lá em casa, era mais ou menos umas 8 da manhã. Eu tô acordada desde a 1. Falou pra mim assim, a mulher vem? Tô louca pra pintar a bailarina. Eu falei assim, moça, eu não sei nem que mulher que é essa. Aí ele me mostrou na tela. Eu olhei e falei, não conheço. Ele falou, pois é, mas eu estou aqui pra pintar pra ela. E provavelmente ela não veio. Porque eu não reconheci o rosto. Entendeu? Ele falou, eu mandei o recado. Né? Então, a espiritualidade trabalha assim. Por que eles marcam outro dia para pintar? Porque você está recebendo um tratamento que precisa ainda ser concêntrico para você acessar aquela energia. Entendeu? Hã? Ah, Modigliani. Esqueci mesmo. Modigliani pinta para centro espírita, para locais onde recolhe assim criança, asilos, para prevenção de suicídio, principalmente para centro espírita, para sala de tratamento de desobsessão, para prevenção de suicídio, tá? Ele é meio difícil como pessoa, ele é difícil.